E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O nome de Everton Ribeiro começou a circular com muita força nos bastidores do futebol brasileiro e, principalmente, nos corredores de São Januário. A informação que começa a ganhar forma é de que existe um interesse real do Vasco em contar com o jogador, e mais do que isso, já haveria uma movimentação interna para que essa negociação aconteça de forma estratégica. O que se comenta é que Admar Lopes, que vem conduzindo a reformulação do departamento de futebol, teria colocado o nome de Everton Ribeiro como uma das prioridades para dar experiência, qualidade técnica e liderança ao elenco. Nos bastidores, a avaliação é de que o Vasco precisa de um jogador com esse perfil, alguém acostumado a decisões, a jogos grandes e a pressão de torcida. Everton Ribeiro, ao longo da carreira, construiu exatamente essa imagem, um jogador técnico, inteligente que aparece em momentos importantes. Por isso, a possível chegada dele começa a ser tratada como uma oportunidade de mercado, e não apenas como uma contratação comum. O clima entre torcedores já começa a mudar, porque quando um nome desse tamanho aparece ligado ao clube, a expectativa cresce, a esperança aumenta e o assunto passa a dominar rodas de conversa, redes sociais e canais esportivos. A informação que mais chamou a atenção nas últimas horas é que Admar Lopes teria uma reunião marcada com Everton Ribeiro, o que aumentou ainda mais os rumores sobre uma possível negociação. Quando um diretor executivo se envolve diretamente em uma conversa, isso normalmente significa que existe um interesse concreto e que o clube está disposto a ouvir as condições do jogador e entender se o negócio é viável. Admar Lopes chegou ao Vasco justamente com a missão de profissionalizar o futebol, trazer contratações estratégicas e montar um elenco competitivo, e a possível contratação de Everton Ribeiro seria um movimento muito simbólico dentro desse projeto. Internamente, a ideia seria trazer jogadores experientes que possam elevar o nível técnico do time e também ajudar no desenvolvimento de jogadores mais jovens. Everton Ribeiro se encaixaria perfeitamente nesse perfil, porque além da qualidade técnica, é conhecido por ser um jogador de grupo, um líder silencioso e um atleta muito respeitado por onde passa. Isso pesa muito quando um clube está passando por processo de reconstrução, como é o caso do Vasco. Outro ponto que alimenta ainda mais essa especulação é a situação atual do jogador, que pode abrir uma janela de oportunidade para o Vasco tentar a contratação. Everton Ribeiro é um jogador muito identificado com clubes por onde passou e sempre teve carreira marcada por decisões importantes, e uma possível mudança de clube nesse momento da carreira poderia ser vista como um novo desafio. Nos bastidores do futebol, muita gente comenta que jogadores experientes, quando chegam a determinado momento da carreira, passam a valorizar projetos esportivos, ambiente, protagonismo e identificação com a torcida. E o Vasco, com sua história, sua torcida e o momento de reconstrução, poderia oferecer exatamente isso, a chance de ser protagonista de um novo projeto, de ajudar a recolocar o clube em posição de destaque e ainda encerrar a carreira em um clube de enorme tradição. Esse tipo de narrativa costuma pesar muito em negociações desse tipo, e por isso o rumor começou a ganhar tanta força. Dentro do Vasco, existe uma consciência de que o elenco precisa de mais criatividade no meio de campo, mais capacidade de construção de jogadas e mais experiência em momentos decisivos. Everton Ribeiro sempre foi um jogador conhecido pela visão de jogo, pelo passe diferente e pela capacidade de controlar o ritmo da partida, características que o Vasco procura no mercado. Além disso, ele também pode atuar aberto pelo lado, o que dá mais opções táticas para o treinador. Essa versatilidade é outro fator que agrada muito à diretoria, porque permite montar o time de diferentes formas sem precisar de muitas mudanças no elenco. Nos bastidores, o que se comenta é que a diretoria vascaína quer montar um time mais técnico, que tenha posse de bola, que consiga propor o jogo, e a chegada de um jogador como Everton Ribeiro poderia ser um passo importante nessa direção. Por isso, a possível reunião com Admar Lopes é vista como algo muito significativo. A torcida do Vasco, como sempre, já começou a se mobilizar nas redes sociais, e o nome de Everton Ribeiro passou a ser um dos assuntos mais comentados entre os torcedores. Muitos enxergam nele o tipo de contratação que muda o patamar do time, não apenas dentro de campo,
mas também fora, em termos de imagem, confiança e moral do elenco. Quando chega um jogador com história, títulos e respeito no futebol, o ambiente muda, o elenco ganha confiança e a torcida passa a acreditar mais no projeto. Esse efeito psicológico é muito importante no futebol e muitas vezes é tão valioso quanto a parte técnica. Por isso, mesmo sendo ainda um rumor e uma especulação de bastidores, o simples fato do nome dele estar sendo ligado ao Vasco já provoca uma reação muito grande entre os torcedores, que começam a imaginar como seria o time com ele em campo, distribuindo passes, organizando jogadas e sendo uma referência técnica. Agora, tudo gira em torno dessa possível reunião entre Admar Lopes e Everton Ribeiro, que pode definir se essa negociação vai avançar ou se vai ficar apenas no campo da especulação. Reuniões desse tipo normalmente servem para entender valores, tempo de contrato, projeto esportivo e o papel do jogador dentro do elenco. O Vasco, pelo que se comenta, estaria disposto a apresentar um projeto esportivo interessante, mostrando que o clube está se reorganizando, se estruturando e quer voltar a brigar por coisas grandes. Everton Ribeiro, por sua vez, teria que avaliar se esse projeto faz sentido para o momento da carreira dele. Quando essas duas coisas se alinham, projeto e vontade do jogador, as negociações costumam avançar rapidamente. Por isso, muita gente dentro do futebol acredita que essa história ainda pode ter novos capítulos e que o nome de Everton Ribeiro na colina pode deixar de ser apenas um rumor e passar a ser uma possibilidade real. Os rumores em torno da chegada de Everton Ribeiro ao Vasco continuam a ganhar força e a circular com intensidade nos bastidores do futebol nacional. Pessoas próximas ao clube comentam que a diretoria, liderada por Admar Lopes, vê nesse possível acerto uma oportunidade de elevar o padrão técnico do elenco e trazer experiência em um momento em que o Vasco busca se consolidar como força no futebol brasileiro. Everton Ribeiro é um jogador que conhece a pressão, sabe lidar com grandes torcidas e se destaca em jogos de alto nível, e isso é exatamente o que a diretoria procura. Nos bastidores, fala-se que Admar Lopes estaria disposto a negociar com flexibilidade, entendendo que o impacto de ter um atleta dessa envergadura pode ser muito maior do que apenas o custo financeiro. A ideia é que o jogador chegue para ser referência em campo e também fora dele, ajudando a criar um ambiente vencedor e profissionalizado. Por isso, todos os movimentos internos, contatos e reuniões começam a ser interpretados como sinais de que o clube está realmente interessado em fechar esse negócio, transformando o rumor em especulação concreta. Entre os torcedores, a especulação de que Everton Ribeiro possa vestir a camisa do Vasco já gera grande expectativa. Redes sociais, fóruns e grupos de mensagem são inundados por comentários, debates e análises sobre o que a presença de um jogador com esse perfil poderia significar para o time. Muitos apontam que ele não só traria qualidade técnica, mas também inteligência tática e capacidade de decisão em momentos cruciais, características que fazem falta ao elenco atual. Outros ressaltam que, além do desempenho em campo, a simples presença de um craque pode elevar a moral do grupo e influenciar positivamente jogadores mais jovens. Internamente, circulam comentários de que a diretoria pretende usar a possível contratação como parte de uma estratégia maior de reconstrução do futebol do clube, mostrando à torcida e o mercado que o Vasco está disposto a investir em qualidade e em nomes que façam diferença real. A reunião que estaria marcada entre Admar Lopes e Everton Ribeiro é vista como o ponto crítico dessa negociação. Fontes próximas indicam que o encontro não será apenas uma conversa formal, mas um momento para alinhar expectativas, discutir detalhes contratuais, projeto esportivo e entender a visão do jogador sobre o futuro. É nesse tipo de reunião que se percebe se um rumor realmente pode se tornar realidade. O fato de Admar Lopes, conhecido por sua experiência em clubes europeus e gestão profissional, estar pessoalmente envolvido, demonstra que o Vasco pretende tratar o caso com seriedade e prioridade máxima. Nos bastidores, comenta-se que essa postura reforça o comprometimento do clube em trazer jogadores de alto nível e que entendem o projeto, transformando a especulação em algo mais palpável. A presença de Everton Ribeiro no elenco vascaíno seria um sinal claro de que a diretoria quer mudar o patamar do time. Ele traria não apenas habilidade, mas também inteligência em campo, capacidade de leitura do jogo e experiência em situações decisivas, características fundamentais para quem busca reconstruir uma equipe.
Nos bastidores, acredita-se que o clube está disposto a oferecer condições para que o jogador se sinta valorizado, tanto em termos financeiros quanto em estrutura, projeto e papel dentro do time. A negociação, segundo pessoas próximas, seria conduzida de forma profissional e estratégica, buscando equilibrar a expectativa da torcida, condições do jogador e objetivos da diretoria. Por isso, o rumor de sua chegada não é tratado apenas como boato, mas como possibilidade real dentro de um planejamento maior do Vasco. Além da questão técnica, a possível chegada de Everton Ribeiro tem forte impacto no marketing e na imagem do clube. Jogadores de renome atraem visibilidade, aumentam a cobertura da imprensa, movimentam redes sociais e podem até influenciar patrocinadores a se aproximarem. Nos bastidores, comenta-se que a diretoria está atenta a esse efeito e que a negociação pode ser planejada não apenas sob o ponto de vista esportivo, mas também estratégico e financeiro. O nome de Everton Ribeiro teria peso suficiente para reacender o interesse da torcida, aumentar engajamento em conteúdos digitais e reforçar a ideia de um Vasco ambicioso, que quer voltar a disputar protagonismo no futebol brasileiro. Por isso, muitos acreditam que essa negociação pode ser um passo decisivo na consolidação do projeto de reestruturação do clube. Enquanto isso, a especulação segue tomando corpo, com cada movimento do Vasco sendo interpretado como sinal de aproximação ou recuo. A diretoria parece ciente do impacto que rumores desse tipo têm e estaria utilizando essa expectativa a seu favor, mostrando seriedade nas negociações e reforçando que o clube está estruturado para atrair jogadores de alto nível. A torcida, por sua vez, acompanha ansiosa, comentando, imaginando e até projetando a equipe com Everton Ribeiro em campo. Os próximos dias podem ser decisivos para transformar esse rumor em realidade ou deixá-lo como uma possibilidade que não se concretizou, mas, até lá, o nome do jogador permanece na colina, movimentando conversas, expectativas e, acima de tudo, a esperança de um Vasco mais competitivo e ousado. Nos bastidores do Vasco, comenta-se que Admar Lopes está avaliando todos os cenários possíveis para a chegada de Everton Ribeiro, incluindo não apenas o aspecto financeiro, mas também o impacto esportivo e psicológico no elenco. A diretoria teria como objetivo centralizar a negociação, mantendo sigilo sobre detalhes como valores e tempo de contrato, justamente para evitar especulações precipitadas e manter o controle sobre o processo. Fontes próximas indicam que o clube entende a importância de alinhar expectativas. O jogador precisa se sentir valorizado e motivado pelo projeto, enquanto o Vasco precisa garantir que a contratação traga resultados concretos dentro e fora de campo. Esse cuidado evidencia que a chegada de Everton Ribeiro, caso aconteça, não seria apenas simbólica, mas estratégica, com planejamento de longo prazo e intenção de reforçar a liderança técnica do grupo. Além disso, a presença de um jogador experiente nesse momento poderia servir como referência para jovens talentos do elenco, mostrando padrões de profissionalismo, dedicação e comportamento dentro do clube. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Outro ponto que desperta atenção é o timing da negociação. Fontes internas sugerem que a diretoria do Vasco estaria estudando o momento ideal para apresentar uma proposta concreta, considerando fatores como calendário, ajustes financeiros e o perfil do elenco. A ideia seria evitar pressa, mas também não perder a oportunidade de atrair um jogador que ainda está em atividade e tem condições de contribuir imediatamente. Everton Ribeiro, por sua carreira e trajetória, se encaixa perfeitamente nesse tipo de análise, jogador maduro, com experiência em decisões importantes e capacidade de liderança, podendo influenciar diretamente na performance do time. Nos bastidores, comenta-se que essa é uma movimentação cuidadosamente planejada, que pretende equilibrar a expectativa da torcida, a capacidade do clube e o interesse do atleta, transformando o rumor em um possível negócio concreto. Esse cuidado evidencia que o Vasco, sob comando de Admar Lopes, busca profissionalismo em todas as etapas do processo de reforço do elenco. Além do aspecto esportivo, especula-se que a chegada de Everton Ribeiro teria reflexos positivos na moral do grupo. Jogadores experientes costumam elevar o nível de cobrança, exigindo mais preparo e comprometimento de todos, e a presença de alguém com a qualidade técnica e visão de jogo de Ribeiro poderia gerar um efeito multiplicador dentro do elenco.
Nos bastidores, comenta-se que a diretoria acredita que essa influência seria tão importante quanto a contribuição em campo, ajudando a moldar uma cultura de excelência e profissionalismo que o clube busca consolidar. A especulação, portanto, não se limita a questões financeiras ou contratuais, mas envolve também a estratégia de formação do grupo, ambiente interno e projeção de longo prazo. Para Admar Lopes, a contratação de um jogador desse calibre poderia ser um marco dentro do projeto de reconstrução do Vasco, sinalizando ambição, planejamento e capacidade de atrair nomes de impacto. Por fim, a expectativa sobre essa negociação permanece em alta, com torcedores, imprensa e profissionais do futebol acompanhando cada movimento do clube e cada informação sobre Everton Ribeiro. A simples possibilidade de vê-lo vestindo a camisa do Vasco já provoca debates sobre escalação, tática e impacto no time, transformando o rumor em assunto constante. Nos bastidores, comenta-se que Admar Lopes está atento a essa repercussão, utilizando-a como ferramenta para medir o interesse, testar propostas e manter o jogador engajado na ideia do projeto. Enquanto isso, a torcida continua sonhando com a presença de um craque que poderia não apenas elevar o padrão técnico, mas também trazer experiência, liderança e inspiração, tornando a narrativa de Everton Ribeiro na Colina uma das especulações mais comentadas do futebol brasileiro no momento. A qualquer sinal de avanço, o assunto promete dominar ainda mais o cenário esportivo. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.